Sejam bem-vindos à aula de hoje, dando continuidade às nossas revisões que nós vimos fazendo na última semana. Hoje nós vamos continuar com o que foi estudado, de verdade, na nossa última aula de conteúdo, antes de começarmos com as aulas de revisão, que foram linguagem conotativa e denotativa e as figuras de linguagem, tá certo? Então vamos lá. Conotação, denotação e conotação. Denotação ocorre quando a palavra é empregada em sua significação usual, literal, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Assim, quando falamos ou escrevemos, se desejamos ser objetivos, utilizamos uma linguagem objetiva que não permita mais de uma interpretação, cujo significado real seja conhecido por todos, isto é, seu sentido esteja dicionarizado. Gente, a característica da linguagem denotativa é uma linguagem real, é uma linguagem que não dá brecha para a imaginação, é que tem tudo sentido certo e tem um único sentido. Por exemplo, perdi a chave desta gaveta. Essa frase ela tem um único sentido, não tem abertura para outros sentidos. O café deve ser servido quente. Não existe outros sentidos nessa frase, é um único sentido. Eu estou expressando a mesma informação, não tem brecha para imaginação, não tem outros significados, é o significado real, é o único significado possível que pode haver para essas frases. Nesses exemplos, as palavras chave e quente foram empregadas em seu sentido próprio, conhecido por todos. Logo, estamos cientes de um caso de denotação, em que apenas uma interpretação é possível. Gente, esse assunto de conotação e denotação, ele é importante porque em algumas redações a gente tem que saber qual tipo de linguagem eu posso utilizar. Então, eu posso utilizar conotação sempre? Eu posso utilizar denotação sempre? Vai ser de acordo com o gênero textual que você vai estudar, tá certo? A conotação. Ocorre conotação quando a palavra é empregada em seu sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. O sentido conotativo tem, portanto, a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes do seu significado original, abrindo caminho para a subjetividade. Então, a conotação vai estar presente nas figuras de linguagem, vai estar presente, por exemplo, em alguns gêneros textuais, como o conto, como a fábula, vai estar bastante presente na poesia. Então, a gente vai ver essa presença da literatura fantástica, né? Dentro do uso da linguagem conotativa. Então, quando eu tenho assim, encontrei a chave deste problema. Aí, gente, ele não está falando que realmente ele encontrou a chave, né? Não é o objeto chave. Ele está se referindo à solução, ao problema, como é que será resolvido. Quando eu tenho, conquistou-me com seu olhar quente. Aí não está falando que o olhar da pessoa está em uma alta temperatura, né? É outro sentido, ao sentido figurado. Perceba que nesses exemplos as palavras-chave e quente ganharam novos sentidos, sugerindo a ideia de forma indireta, e não como se encontra nos dicionários. Nesse caso, dizemos que ocorre a subjetividade, pois o sentido das palavras está de acordo com a ideia em que o emissor quis transmitir. Assim, a conotação consiste em atribuir novos significados ao sentido denotativo da palavra. Vamos para as figuras de linguagem. O que são? Qual a definição? São recursos utilizados nos textos, principalmente literários, né? Então, as figuras de linguagem vão trabalhar bastante com a linguagem conotativa. Para conferir a mensagem mais impacto, estilo, beleza ou qualquer outro recurso expressivo. Essas figuras são objeto do estudo da estilística, que é uma subdivisão da gramática. São 4 grupos de figura de linguagem: figuras de palavras, de pensamento, figuras de sintaxe, pode também ter o nome construção, tá bom? E as figuras sonoras, que também pode ter o nome de figuras de harmonia. Hoje nós vamos ver algumas figuras de palavras
e de pensamento, tá certo? Então, vamos lá. A comparação. A comparação direta de qualificação entre seres com o uso do conectivo comparativo. Então, gente, a comparação, né, o nome já é bem gentil conosco. Vai haver dois termos, dois objetos, duas pessoas sendo comparadas, ok? E a observação que eu quero que vocês prestem atenção é que sempre vai ter que ter um conectivo para comparar esses dois termos, tá certo? O como, o assim como, bem como, tal qual e etc. E sempre tem que ter um conectivo, lembrem disso. Por exemplo, minha irmã é bondosa como um anjo. Eu estou comparando a irmã a um anjo e estou usando o conectivo como. Lembrem, gente, que para ver comparação tem que ter semelhança entre os dois termos comparados. Eu não posso fazer comparações sem sentidos. Por exemplo, a vassoura é como um copo. Como assim? O que tem de semelhante entre a vassoura e o copo, tá certo? Então, sempre a comparação vai existir por haver semelhança entre os objetos comparados, tá bom? E sempre tem que ter um conectivo, não esqueçam disso. Eu estou falando bastante desses conectivos, gente, por conta dessa figura aqui, a metáfora. A metáfora vai existir uma comparação, só que a metáfora não vai ter nenhum conectivo, tá certo? A metáfora vai ser uma comparação por os dois termos ter algo semelhante que não tem conectivo, tá certo? Vamos ver exemplos. Minha irmã é um anjo. Vocês observam que na comparação eu coloquei minha irmã é bondosa como um anjo. Aqui eu não usei o como. A metáfora é mais direta. Minha irmã é um anjo. Agora, a metáfora, você que tem que perceber qual é a semelhança entre a irmã e o anjo. A comparação não, a comparação vai explicar. No caso, seria a bondade, né? A metonímia, gente, que é a metonímia? É o uso de uma palavra no lugar de outra por elas terem alguma relação de sentido, tá certo? Então, quando nós temos aqui, você já leu Camões? Camões é um autor, tá bom, gente? A gente não lê Camões, a gente lê o livro de Camões, a obra de Camões. A metonímia, gente, vai ter várias subclassificações, vários grupinhos dentro dela. Esse grupo é o autor pela obra, quando nós trocamos o autor pela obra. Quando eu tenho, por exemplo, você já ouviu Mozart? A gente não ouviu Mozart, a pessoa, a gente ouve o que é as músicas dele. Então, isso é metonímia. Esse é o autor pela obra. Efeito pela causa. O rapaz encomendou a própria morte. Ou seja, seria algo que causaria a causa da própria morte, tá certo? O instrumento pela pessoa que utiliza, por exemplo, Júlio, sem dúvida, é um excelente garfo. O recipiente pelo conteúdo. Jonas já bebeu 2 garrafas de uísque. Gente, esse recipiente pelo conteúdo, ele é muito utilizado na metonímia. Que é como, por exemplo, eu comi um prato de comida, você não comeu o prato, você comeu a comida. Eu bebi um copo d'água, você não bebeu o copo, você bebeu o conteúdo, que é a água. Eu comi um pote de sorvete, você não comeu o pote, você comeu o sorvete. Então, isso é a utilização da metonímia, no caso, o recipiente, que é o continente pelo conteúdo, tá certo? Deixa eu ver outros. Aqui. O símbolo pela coisa significada. Por exemplo, o povo aplaudiu as medidas tomadas pela coroa. Não é pela coroa objeto. É o quê? Está se referindo ao rei, está se referindo à questão da monarquia, tá bom? Então, símbolo pela coisa. O lugar pelo produto. Por exemplo, todos gostam de um bom madeira. Aí está se referindo ao produto. No caso, é o vinho madeira, né? Produzido na Ilha de Madeira. Lembrando que esse também é bastante utilizado, que é, por exemplo, o lugar pelo produto, ou então a marca pelo produto. Eu bebi Coca-Cola, você bebeu refrigerante, Coca-Cola é a marca.
Eu comi Nutella. Você comeu o produto. Nutella é a marca. Então, sempre a gente utiliza bastante essa figura de linguagem no nosso dia a dia. Tá certo? Deixa eu pular esses casos, que como a gente já teve aula sobre, acho que não é importante a gente ficar indo tão a fundo nesses casos. Deixa eu passar aqui. Outra figura, a catacrese. O que é a catacrese? É o emprego de uma palavra, gente, no lugar de outra, por alguns motivos. Ou porque não existe uma palavra para utilizar no lugar correto, ou por ignorância, ou por esquecimento, tá certo? Então, eu utilizo uma palavra no lugar de outra, por não saber, ou por não existir mesmo um termo adequado para se referir. Por exemplo, boca de forno, cabeça de alfinete, batata da perna, tá bom? Sinestesia. Qual a característica da sinestesia? É quando eu vou misturar, eu vou unir sensações dos meus sentidos. Por exemplo, você gosta de cheiro verde? Cheiro é uma característica do nosso olfato. Verde é a característica da nossa visão. Então eu uni isso. Voz aveludada. Voz da nossa fala, né? Nosso paladar. E aveludado, nós vamos ter uma característica do nosso tato, ok? Então, quando há a união desses sentidos, dessas sensações misturadas, a gente caracteriza de sinestesia. Nós temos a perífrase, que é a perífrase. É quando nós colocamos, não vamos nos referir à pessoa ou à cidade, e sim o fato que o tornou importante. Só que quando a gente se refere a pessoas, a gente não chama de perífrase, a gente chama de autonomásia. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Quando nós temos poeta dos escravos, se referindo a Castro Alves, o rei do futebol, se referindo a Edson Arantes do Nascimento, que no caso é o Pelé. Nós temos a Terra da Garoa, se referindo a São Paulo. Nós temos Ouro Verde, se referindo ao café. Então, a perífrase vai ser o quê? A substituição de uma palavra, de uma expressão por outra, pelo fato que tornou aquilo importante. Quando se referir a pessoas, nós temos a autonomásia, e quando se referir, por exemplo, à cidade, Terra da Luz, cidade maravilhosa, no caso Rio de Janeiro, aí a gente tem a perífrase. Figuras de pensamento. Nós temos aqui a antíntese, que é a união de palavras que possuem ideias contrárias, tá certo? Vai ser quando nós utilizarmos os antônimos na mesma frase. Por exemplo, e Carlos jovem de idade e velho de espírito. Eu tenho aqui jovem e velho, né, bem próximos. Nós temos aqui o que sempre foi simples tornou-se complexo. Temos aqui o simples e o complexo, né? Então, a união de ideias contrárias é caracterizado de antíntese. Deixa eu ver aqui, eu coloquei só essa de figura de pensamento, tá certo? Então, nós vamos finalizar nossa aula de hoje. Espero que possa ter ficado claro para vocês essa nossa revisão. Lembrando que eu sempre falo, tem que ler a gramática, tem que ler o livro, tem que fazer exercício para que o seu estudo possa ficar complexo, tá? Qualquer dúvida pode chamar lá no Classroom que nós esclarecemos. Tchau!